Vamos para destaque internacional, porque a Agência Internacional de Energia Atômica confirmou há pouco que centrífugas foram atingidas em ataques às instalações nucleares do Irã. Nosso correspondente Luca Bassani, na Europa, tem todos os detalhes para a gente nesta manhãzinha. Ô Luca, já se sabe onde estavam esses equipamentos? O que é que efetivamente aconteceu? Bom dia para você e bem-vindo. Já sabemos sim, Nonato. Bom dia a você, a todos que nos acompanham. Segundo a Agência Internacional de Energia Atômica, 2 das instalações nucleares do Irã, seja na capital Teherã, seja na cidade de Karaj, que fica a cerca de 37 quilômetros da capital, foram atingidas, não só na produção de urânio, né, o enriquecimento de urânio, mas também em locais onde fabricam as peças, os equipamentos fundamentais para as centrífugas nucleares que fazem esse processo de enriquecimento. Segundo o que a agência disse, esses ataques são recentes e se somam àqueles que já foram notificados tanto em Natanz, na parte superficial e também na parte subterrânea, como também ataques em Isfahan. Agora, a grande dúvida de todos os analistas geopolíticos e também da própria agência é se a grande instalação em Fordos, que fica numa montanha, cerca aí de 90 metros de profundidade, todas essas centrífugas nucleares vão ser atacadas por Israel conjuntamente com os Estados Unidos, que é o único país do mundo que tem uma tecnologia bélica suficiente para penetrar em uma localidade tão bem protegida como essa. Obviamente que isso poderia escalar a guerra para níveis ainda não vistos por conta da participação direta dos norte-americanos. Segundo as notícias que temos da imprensa dos Estados Unidos, ainda o presidente Donald Trump não tomou a decisão se vai embarcar 100% nesta iniciativa militar com Israel ou não, já que isso poderia ter grandes repercussões para toda a região e para o comércio global. Obviamente que a gente vai ficar monitorando todas as diferentes observações feitas pela Agência Internacional de Energia Atômica, que alerta que um ataque em instalações nucleares pode promover uma grande catástrofe, não só humanitária, mas também ambiental, como também as repercussões geopolíticas de uma possível participação dos Estados Unidos de forma direta durante as próximas horas. Muito obrigado, Luca Bassani, nosso correspondente na Europa, atualizando essas informações direto da Europa. Do Luca, a gente vai aqui para o nosso editor de internacional, Fabrício Naitsky, que já está com a gente, traz aqui mais informações para você. Fabrício, é meio aquilo que a gente temia em relação à possibilidade de se atingir essas energias ou essas usinas nucleares, né? Porque daí você pode, de algum modo, não conseguir conter uma radiação. E já há esse indicativo aí da agência, né? Exatamente, Nonato. O grande temor da Agência Internacional de Energia Atômica, que tenta, através de imagens de satélite de alta resolução, conseguir avaliar o total dos danos feitos a essas instalações nucleares, já que nesse momento o acesso a esses locais fica ainda mais restringido, mais ainda do que durante as inspeções que a agência conduz regularmente lá no Irã. Nenhum país é tão vigiado pela Agência Internacional de Energia Atômica quanto o Irã. A gente tem recebido aqui atualizações envolvendo o pronunciamento do líder supremo Ali Khamenei, que está acontecendo nesse instante na rede estatal iraniana. Ele afirmou o seguinte, que qualquer forma de intervenção militar dos Estados Unidos será respondida com danos irreparáveis ao país. Ele também afirmou que o povo iraniano não irá esquecer o sangue dos mártires do país e os ataques feitos ao território. E, por fim, ele diz também que Israel cometeu um grande erro ao atacar o Irã e que será punido por isso. Essas são algumas das primeiras falas, algumas das primeiras repercussões envolvendo o discurso, o pronunciamento televisionado de Ali Khamenei, líder supremo do Irã, que acontece neste exato momento lá no país. Nonato, Soraya. Obrigada, Fabrício. Deixa eu acionar novamente o professor de Relações Internacionais, Marcos Vinícius de Freitas, para a gente tentar entender um pouco do impacto desse engajamento possível dos Estados Unidos dentro desse conflito. Na prática, professor, conseguir bombardear essa usina nuclear de Fordo, que está dentro de uma montanha, seria, na prática, então, conseguir acabar com o programa nuclear iraniano? Não, né? Porque você pode acabar com o processo agora das usinas, mas com o capital intelectual acumulado isso não vai acontecer, né? E este talvez seja o grande equívoco da ação,
porque você simplesmente achar que destruir as instalações, resolver esse problema definitivamente, o fato é que isso não é a grande realidade. O que deve acontecer é que o Irã, que tem aí uma história longa, né, mais de 4 mil anos de existência, com certeza o país vai novamente reiniciar e retomar o processo. Diferentemente dos outros lugares, o Irã também tem ali o seu petróleo, tem a terceira maior reserva de petróleo no mundo e, com isso, tem os recursos necessários para fazer com que o programa avance. O que deve acontecer como resultado dessa atuação é efetivamente o Irã sair do acordo de não proliferação nuclear, isso vem sendo debatido no parlamento, e todas essas instalações que têm sido supervisionadas pela Agência Internacional de Energia Atômica vão deixar de ser. Então, a consequência é que pode ter atrasado o programa por 5, 10 anos, mas de alguma maneira torna aí a situação mais irreversível. E eu acho difícil, não é? Os Estados Unidos assumirem a função de destruírem e gerarem justamente essa irradiação que o Naitsky falou a respeito da questão nuclear, que vai afetar toda a região. Então, isso é problemático até mesmo para os Estados Unidos, que vai passar a ser aí visto ainda mais com uma perspectiva de um velho faroeste americano e que perde aí justamente qualquer legitimidade para ações internacionais no futuro. É isso, esse é um dos pontos mais polêmicos desse conflito, né? Se a gente tem ou não a destruição das usinas nucleares e até que ponto isso vai causar uma irradiação. E se isso não acontecer, até que ponto você elimina o programa e por quanto tempo até ser retomado novamente pelo país persa?